Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos explorar um dos maiores pilares do mundo contemporâneo, a inovação. Mas o que é de fato inovar? E como classificar os seus diferentes tipos? Que tal desvendar isso melhor comigo? Vamos? Quando falamos em inovação, muitas vezes pensamos imediatamente em tecnologia, aplicativos ou grandes descobertas científicas. Mas inovar vai muito além disso. Inovar significa encontrar novas formas de resolver problemas, melhorar processos, atender necessidades e gerar valor para as pessoas, organizações, a sociedade como um todo. Em diferentes contextos, a inovação pode aparecer de maneira simples, cotidiana, quase invisível. Às vezes, não está em criar algo completamente inédito, mas em combinar ideias já existentes de uma forma eficiente, acessível e sustentável. Por isso, compreender o conceito de inovação é um passo fundamental para qualquer profissional que deseja atuar em ambientes dinâmicos e competitivos. É importante destacar que a inovação não acontece no vazio. Ela surge a partir da observação atenta da realidade, da escuta ativa das pessoas e da capacidade de questionar práticas estabelecidas. Em muitos casos, inovar começa com uma pergunta simples, porém poderosa. Por que fazemos assim? Ou, como poderíamos fazer melhor? Esse olhar crítico é especialmente relevante em contextos organizacionais, nos quais processos, produtos e modelos de negócio tendem a se cristalizar ao longo do tempo. Portanto, inovar exige abertura ao aprendizado contínuo, tolerância ao erro e disposição para experimentar. Características cada vez mais valorizadas em profissionais e organizações contemporâneas. Começamos pela base. Inovação não é o mesmo que invenção, tá, gente? Invenção é a criação de algo novo, como a lâmpada de Thomas Edison. Inovação, por sua vez, é a aplicação prática dessa invenção, transformando-a em algo que gere valor, seja um produto, processo ou modelo de negócio. Sobretudo, a invenção é sobre o que é possível, sobre o que é útil. Essa distinção é fundamental para compreendermos por que nem toda boa ideia se transforma em uma inovação de sucesso. Muitas inovações, ou melhor, invenções, permanecem restritas a laboratórios, protótipos ou pesquisas acadêmicas, justamente porque não conseguem ultrapassar a barreira da aplicação da prática. A inovação, por sua vez, exige que a ideia seja testada, adaptada, validada e principalmente aceita por um público real. Assim, inovar envolve não apenas criatividade, mas também estratégia, planejamento, entendimento do mercado e capacidade de execução. Um exemplo clássico nesse sentido é o caso da Xerox, dos anos de 1970. Essa empresa chegou a desenvolver a interface gráfica do usuário, o mouse e até a impressora laser. No entanto, não conseguiu transformar muitas destas invenções em inovações comercialmente bem-sucedidas. Foi somente a Apple, anos depois, que implementou com sucesso essas criações no Macintosh, transformando essas invenções em inovações que revolucionaram a computação pessoal. Esse caso nos ensina uma lição importante. Não basta inventar, é preciso saber transformar a invenção de uma solução viável, desejada pelo mercado e capaz de gerar impacto. A Xerox possuía tecnologias extremamente avançadas para a época, mas não conseguiu enxergar todo o potencial comercial e estratégico dessas criações. Já a Apple soube integrar essas ideias em produtos simples de se usar, esteticamente atraentes e alinhados às necessidades dos usuários. Meus amigos, em outras palavras, a inovação acontece quando o conhecimento tecnológico se combina com visão de negócio, compreensão do consumidor e capacidade de execução. O caso da Xerox
ilustra com clareza que a inovação não depende apenas de recursos tecnológicos ou, quem sabe, de capacidade científica. Ela depende, sobretudo, de escolhas estratégicas, de visão de futuro e da capacidade de alinhar tecnologia, modelo de negócio e as necessidades do consumidor. Esse exemplo também ensina o seguinte: a importância de uma cultura organizacional no processo de inovação. É isso mesmo. Organizações que estimulam a experimentação, o aprendizado e a colaboração tendem a transformar ideias em soluções de maior impacto. Já aquelas culturas essencialmente conservadoras ou avessas ao risco podem bloquear o potencial inovador, mesmo quando dispõem de tecnologias avançadas. Esse pilar contemporâneo ressignifica a inovação, para além da pura lógica mercantilista, incorporando dimensões de sustentabilidade, responsabilidade social e impacto coletivo. A inovação autêntica contempla não apenas rentabilidade, mas também contribuições positivas para as organizações e a sociedade. No cenário atual, falar de inovação implica cada vez mais considerar os seus efeitos sociais, ambientais e éticos. Empresas inovadoras são chamadas a pensar em soluções que contribuam para desafios globais, como a redução das desigualdades, a preservação ambiental e a promoção do bem-estar coletivo. Essa perspectiva amplia o conceito tradicional de inovação e o conecta diretamente aos princípios do desenvolvimento sustentável. A inovação, então, pode ser classificada em 4 tipos principais. Primeiro, a inovação de produto, que envolve melhorias ou novidades em bens ou serviços. Ou seja, o foco está no que é entregue ao consumidor. Como exemplo, a gente pode destacar iniciativas como o lançamento sucessivo de novos modelos de smartphones pela Apple. Todo ano novo, né, gente? Cada um introduzindo funcionalidades técnicas avançadas, melhorias de design ou capacidade de processamento incrementadas. Segundo, a inovação de processo. Aqui, com mudanças representativas na forma de se trabalhar, como a adoção de robótica em uma empresa, por exemplo. Uma fábrica, né, quiçá. Em terceira instância, a inovação organizacional, com transformações na estrutura ou na cultura organizacional, como quando se adota um modelo de trabalho híbrido, por exemplo. E, por fim, em quarto lugar, não menos importante, a inovação de marketing, com novas estratégias para alcançar o consumidor. Aqui nós temos o surgimento das plataformas digitais que viabilizaram a economia colaborativa, como o Uber, o Airbnb. Estes exemplificam inovações de modelo de negócio ou marketing, que redefiniram os setores inteiros. Vale destacar que estes tipos de inovação não são excludentes. Em muitas organizações, eles ocorrem de forma simultânea, mutuamente integrada. O novo produto, por exemplo, pode exigir mudanças nos processos produtivos, ajustes na estrutura organizacional e até a criação de novas estratégias de marketing, percebem? Compreender essas tipologias ajuda gestores e empreendedores a identificar onde estão inovando e, principalmente, onde ainda existe oportunidades de mais inovação. Além dos tipos, vale mencionar que a inovação pode variar em graus de impacto. Um deles é a inovação incremental. É isso mesmo. Ela pode representar melhorias contínuas, como o novo sabor de sorvete, e não a criação do sorvete em si. Já a inovação radical introduz mudanças profundas, como a popularização do streaming versus a cultura das videolocadoras. Ai, meu Deus, vou entregar a minha idade. Enquanto a inovação disruptiva redefine mercados inteiros, como a Uber, que transformou a mobilidade urbana praticamente no mundo inteiro, é complicado, hein? São muitos os temas, tipologias e graus de inovação. E em breve teremos uma videoaula apenas para tratar deste tema. Ao longo dessa aula, vimos que a inovação é um conceito amplo, é dinâmico, ele é conectado às transformações sociais, tecnológicas e organizacionais.
não é uma tendência. Inovar, gente, tornou-se uma competência essencial para qualquer profissional. Desenvolver esse olhar inovador significa estar atento às mudanças, disposto a aprender continuamente e ser comprometido com a geração de valor para a sociedade. Bom, espero que tenham gostado. Hoje ficamos por aqui. E lembre-se, a inovação é a aplicação de ideias que geram valor, de preferência sob a ótica da ética profissional. Até a próxima!